Vamos receber agora com exclusividade a deputada Carla Zambelli. A deputada está fora do país. Recebemos hoje a notícia. Deputada, bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Segundo as informações que a senhora mesmo prestou mais cedo, numa outra participação em outro programa, a senhora saiu do país para tratar da saúde. Primeiro eu queria saber, deputada, ainda não temos certeza, onde é que a senhora está, em que país, onde é que a senhora pretende se fixar, se a senhora chegou a consultar alguém sobre a sua saída. Eu digo isso porque a gente já tem a informação de que para autoridades judiciais a sua saída ao exterior está sendo interpretada como fuga. A senhora teme ser presa? Também extraditada depois? Obrigada, Tainá, pela oportunidade. Gustavo Uribe. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito tranquila com relação à questão de fuga e de extradição. Até para tranquilizar os meus amigos, familiares que podem estar assistindo a gente na CNN. Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde, não é um tratamento de depressão, eu tenho outras questões de saúde que são conectadas com uma síndrome Ehlers-Danlos que eu tenho, uma síndrome rara, é uma síndrome séria, que causa desautonomia na pessoa, causa uma série de coisas e que eu busco tratamento sempre, porque é o tipo de doença que pode deixar você numa cadeira de roda. Então, não é a depressão que eu faço tratamento aqui fora. Eu tenho um psiquiatra, um psicólogo no Brasil, inclusive já deram relatórios para que eu possa utilizar nos meus processos judiciais, porque minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país. Então, vim para fora do Brasil, como fui diversas vezes. Esse ano mesmo, há um mês e pouco atrás, estive na Coreia, já estive nos Estados Unidos. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Se eu tivesse alguma intenção, eu teria escondido esse passaporte e usado para um momento de fuga, então. Mas não é o caso. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump, e meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Eu queria até tentar voltar um pouquinho, porque eu estava assistindo vocês ao vivo quando eu pedi para o Gustavo Uribe deixar eu entrar para poder também dar minha versão e, claro, poder ouvir as críticas e as argumentações que eventualmente vocês possam ter. Eu vi que vocês falaram sobre a condenação do hacker. Eu queria deixar bem claro, Tainá e Gustavo, e também para a Luísa, que não está mais aqui com a gente, que a condenação desse caso do hacker a 10 anos de prisão, o próprio hacker que fez a invasão tomou 6 anos de prisão, né? Foi condenado a 8 anos, 8 anos de prisão. A palavra dele é dizendo que eu que dei a ordem para ele invadir o CNJ, sendo que ele já tinha invadido o CNJ em 2020. Eu nem tinha contato com ele quando ele invadiu o CNJ a primeira vez. Ele já tinha a senha de tudo lá dentro. O que acontece? Por que é tão fácil, então, condenar uma pessoa somente por uma narrativa? Porque todo mundo diz que eu dei dinheiro a ele. A Polícia Federal confirmou, está no relatório da Polícia Federal, eu posso mandar para o Gustavo Uribe depois, que eu nunca dei dinheiro ao hacker. A Polícia Federal confirmou, não há qualquer recurso passado da deputada para o hacker. Mais uma coisa, não há qualquer prova, não há nenhuma mensagem, não há nada escrito dos meus telefones que foram pegos na minha casa, dos telefones dele, de que eu tenha mandado alguma coisa. Eu tive alguns poucos contatos com ele depois da época que eu fui para casa do Bolsonaro levando o hacker, e esses poucos contatos, nenhum consiste de que eu tenha falado alguma coisa para ele de invadir nada, absolutamente nada. Ou seja, estou sendo condenada pela palavra dele contra a minha. Só que a palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes o depoimento dele na Polícia Federal, é uma pessoa que foi chamada pela própria Polícia Federal de mitômano e que está sendo contra uma pessoa que foi provado que até hoje não existe nenhuma prova de que eu tenha feito qualquer coisa desse tipo. Enquanto a imprensa está discutindo se uma pessoa
está sendo condenada por perseguição política, eu acho que a gente deveria estar pensando, será que existe mesmo segurança para os sistemas de judiciários desse país, já que uma pessoa conseguiu entrar, colocar mandado de prisão, mandado de cintura para a gente do PCC e do Comando Vermelho, além da fictícia prisão do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele ficou tão nervoso, Alexandre de Moraes, de ver isso, que quer, eventualmente, a minha condenação para pagar essa vergonha pública que ele passou, de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar esse tipo de informação. A segunda coisa é que vocês comentaram que eu tomei 5 anos e 3 meses de prisão também, uma condenação que já tem maioria, então a gente pode dar aí por condenado, né? Ou seja, mais 5 anos, estão somando da 15 anos e 3 meses de prisão, uma pessoa que nunca matou, nunca estuprou, nunca roubou, mas que existe toda uma narrativa contra ela. Por que ele consegue fazer tudo isso, Alexandre de Moraes? Porque a imprensa dá vazão a esse tipo de narrativa. Parte da imprensa nunca dá o espaço para a gente falar, como eu estou tendo aqui na CNN. Né? Vocês estavam falando de mim, eu estava assistindo aqui nos Estados Unidos, e falei, não, eu quero falar e poder ter minha versão também. A questão da arma, eu só saquei a arma depois que houve um disparo. No momento que eu estou discutindo com o tal jornalista, que em nenhum momento se apresentou como jornalista, que ele, mais 3 homens, cuspiram na minha cara, me empurraram, xingaram meu filho, me xingaram na frente dele de prostituta, xingaram meu filho, me xingaram na frente do meu filho, que me empurraram, eu caí no chão, e depois fez um sinal de me chamando de espanhola, como querendo dizer que eu sou prostituta. Bom, isso daí ninguém fala. Depois disso, ele recebeu ordem de prisão da polícia e fugiu da polícia. Fugindo da polícia, houve um disparo, que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que era um disparo acidental do próprio policial. Mas naquele momento que o policial estava no chão, em que tinha tido o disparo, ele teve uma distensão na coxa e caiu e acabou disparando a arma, eu achei que o tiro tinha sido contra o policial. Estava com meu filho de 14 anos e saquei a arma para me defender. Pois não, Gustavo. Deputado, não. Primeiro agradecer a audiência da senhora e por ter aberto espaço na agenda da senhora, de estar aqui presente, dando o outro lado. A CNN é marcada por isso, exatamente por dar voz para todos os lados. A gente quer ouvir essas personagens da política para entender exatamente o que está acontecendo. A Tainá Falcão fez uma pergunta se a senhora teme ser presa. Eu gostaria de repetir essa pergunta. A senhora teme ser presa? E segundo, a senhora sempre foi conhecida por enfrentar as intempéries, por enfrentar a oposição. Os movimentos que a senhora fez pelo impeachment da Dilma, a senhora chegou a ser acorrentada no Congresso Nacional, eu lembro, era repórter, cobri todos esses fatos. A senhora chegou a enfrentar muitas vezes as oposições dentro do próprio PL. Neste momento que a senhora ainda tem recursos dentro da Suprema Corte, quando a senhora deixa o país e diz que vai ficar na Itália, a senhora não teme ficar marcada na história como alguém que não conseguiu entender os instrumentos democráticos, como alguém que preferiu fugir a enfrentar uma pena aqui no Brasil? Muito boa pergunta. Obrigada pela oportunidade de fazer essa pergunta, Gustavo. Vamos, então, para a primeira pergunta que a Tainá fez, eu achei que eu tinha respondido. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar a Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali... eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa. Não só conexões, mas bens também. Então, eles vão tentar me prender na Itália. Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse. Em relação ao meu advogado, eu queria deixar muito claro aqui que eu não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso, mas eu fiz isso para não prejudicá-lo e para não colocar ele com uma lupa em cima dele, né? Eu acho que se eu estou fazendo as coisas de próprio pensamento e tranquila com relação a isso, eu vim aqui para buscar para tratamento, como eu já tinha feito diversas vezes, só que dessa vez eu não vou voltar mais para o Brasil, eu acho que eu não posso também implicar umas terceiras pessoas. Então, eu fiz isso para protegê-lo e estou tranquila que tenha feito isso, né? Em relação a ficar conhecida como uma pessoa que eventualmente pode ter escapado, fugido, alguma coisa assim, Gustavo, eu acho que isso seria... eu iria para a prisão se eu tivesse peso na consciência, se eu tivesse feito alguma coisa errada. Se eu tivesse sido presa por alguma coisa que eu realmente falhei, que eu errei juridicamente, legalmente. Mas não é o caso. Eu estou sendo presa por perseguição política.
Não há provas contra mim, Gustavo. Eu posso te mandar toda a questão de decisões, o relatório da Polícia Federal, essa questão do recurso. Eu fiz questão de explicar isso para poder dizer, eu não estou sendo condenada porque eu cometi crime. Eu estou sendo condenada porque eu não tive direito de ampla defesa, eles não deixaram meu advogado falar, né, na sessão. Foi uma sessão online, sem direito a plenário nem virtual, não deixaram um plenário virtual aberto a jornalistas nem nada. As provas, não existem provas para poder me condenar. É a palavra de uma pessoa contra a minha. Na questão da arma, eles me condenaram por porte ilegal, sendo que eu tenho porte federal de armas. Estava vigente na época, agora já venceu, não foi mais atrás. Mas na época era vigente meu porte de armas. Era federal, não era nem CAC. Então, eu vi que você colocaram, não vou voltar mais ao Brasil agora, né? Mas meu sonho é que eu possa voltar para o meu país. A senhora pretende voltar. A senhora sabe mais ou menos quando eu pretendo deve voltar ao Brasil? Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, Gustavo. Quando eu tiver a oportunidade de me defender legitimamente. Quando eu tiver a oportunidade de falar publicamente e dentro do plenário do STF a minha defesa. Quando eu tiver um advogado, posso até voltar até o Daniel, e ele poder falar na minha audiência, na minha defesa. E não gravar um vídeo que eu tenho certeza que ninguém ouviu. Então, o Daniel colocou um vídeo lá, meu Daniel Bialski, meu advogado, e nenhum deles fizeram menção ao que o Daniel falou. Teve uma en passant, o Alexandre de Moraes citando o vídeo, mas também colocando algo que iria contra o que ele tinha debatido no vídeo. Então, se ele tivesse ouvido o vídeo atentamente, ele teria me inocentado, porque ele não me condenou por fatos, ele me condenou por narrativas. Deputada. Como é que pode dizer que eu tinha porte ilegal se eu tinha porte federal, entendeu? Pois não, Tânia. Desculpe interrompê-la, é para a gente dar dinamismo aqui à entrevista, claro, a gente quer ouvir os seus pontos e quer trazer alguns apontamentos também. Então, pelo que estamos entendendo, ainda que a senhora pretenda algum dia voltar ao Brasil, o prazo está em aberto. A senhora, então, pode até deixar de ser parlamentar nesse período, perder, portanto, sua imunidade parlamentar, certo? A segunda pergunta é justamente sobre a política e esse período que a senhora vivenciou, porque a senhora chegou até a remeter à Câmara dos Deputados um pedido de trancamento do processo, seguindo ou buscando um rito semelhante ao que foi dado no caso de Alexandre Ramagem. A senhora se sente abandonada pelos seus pares? Não, de forma nenhuma. Porque não foi levado à Comissão de Constituição e Justiça o pedido, né? Ainda está em aberto, tá, Tainá? E eu te digo uma coisa aqui ao vivo, em primeira mão. Se esse meu processo for à votação e se eles suspenderem minha ação penal, eu volto. Eu volto com certeza, porque eu quero terminar meu mandato. Inclusive, minha intenção, se houvesse algum tipo de forma de pedir, eu continuaria o meu mandato da mesma forma e votaria à distância. Agora, o que eu não vou fazer é abandonar o meu cargo, que quase 1 milhão de pessoas me confiou, né, me confiaram esse cargo, para que eu pudesse defendê-las. E como o Gustavo Uribe falou, é bom vê-la aqui, Luísa, como o Gustavo Uribe falou, eu sempre fui muito corajosa. Isso aqui não é uma fuga, é um ato de resistência. Eu não vou para a cadeia ficar calada. Eu preciso falar o que está acontecendo. Um dos motivos de eu ter ficado doente com depressão foi eu ter engolido muita coisa porque o processo estava andando. Então, todo mundo te diz, não, Carla, não briga agora, espera acontecer. E eu queria até o resultado logo, porque eu queria saber se eles iam ser injustos comigo ou se eles iam me condenar justamente. Então, a senhora espera que isso dê celeridade ao processo no Congresso, certo? Na Câmara dos Deputados, desculpe. Eu queria muito. Eu queria que tivessem dado celeridade ao meu processo, não só ao meu processo, mas todos os processos que estão lá de pessoas que cometeram crimes, etc., que estão dentro do... Porque eles só julgam agora os presos políticos de 8 de janeiro e julgam as pessoas que estão sendo perseguidas e as que potencialmente podem virar senadores. A gente sabe que é isso. Enquanto pessoas que são bastante problemáticas estão soltas, né? Traficantes, o André do Rap, que o STF soltou, a decisão do Fachin de não poder subir mais o Morro do Rio de Janeiro para poder prender pessoas ou fazer atividades contra o tráfico, eu estou muito tranquila de que o meu público, quem sabe me conhece, eles queriam que eu saísse do país, porque ninguém quer perder minha voz. Eles não querem perder o contato comigo. E eu ficar na prisão, por uma prisão ainda injusta,
é eu condenar esses quase 1 milhão de votos à prisão também junto comigo, a minha voz fica presa. Eu acho que agora eu tenho a oportunidade de falar, dar entrevista, continuar informando o meu público. Eu estou formando, inclusive, as minhas redes sociais. Eu passei lá para minha mãe, porque ele ia tirar minhas redes sociais, e é um bem que eu construí, é um bem que vale dinheiro, ele não pode me tirar simplesmente esse bem, como tiraram minhas armas e doaram para o Exército, um Exército que não tem condição de nos defender. O próprio Gustavo Uribe falou agora há pouco, na nossa defesa, falou sobre o nosso comandante falando que o Exército não vai ter dinheiro para fazer nossa defesa. Ora, se você quisesse realmente defender nosso país, vocês não deixariam que bandidos excedessem ao poder? Não precisaria ninguém pedir isso. O Exército teria que defender a gente disso. Eu vou chamar nossas analistas também para perguntarem, mas rapidamente, uma pergunta rápida. Quando a senhora vai para a Itália e o que a senhora pretende fazer? Porque a senhora disse que vai denunciar o que acontece no Brasil. A senhora pretende recorrer a alguma corte internacional ou conversar com parlamentares da Itália? Sim, Gustavo. Eu já tenho contato com alguns parlamentares da Itália, porque eu já tinha denunciado isso no passado, tanto em Portugal quanto na Espanha e na Itália. Eu já tinha feito essa denúncia várias vezes, então eu já conheci alguns deputados. Só que é algo que eu fazia sigilosamente. Agora não, agora os deputados que concordarem, eu vou expor essas pessoas e falar sobre tudo que eu tenho dito com eles. Eu vou para a Itália essa semana ainda, e eu ficarei baseada a princípio em Roma, depois eu vou para o interior, que é mais barato. Roma é um pouco mais caro, então eu preciso, como vou estar sem salário, eu preciso tentar ir em lugares menos caros para viver, né? Eu não vi quem entrou aqui, que eu estou tentando enxergar, mas eu estou sem óculos. É a Luísa Martins. É a Luísa Martins. Oi, Luísa. Aqui bem? No lado, e ela vai fazer uma pergunta agora. Oi, deputada, boa tarde. Primeiramente, queria reforçar aqui o agradecimento por a senhora ter topado entrar ao vivo aqui conosco no Bastidores. Deputada, seja qual for a denominação, se é fuga ou resistência, o fato é que a senhora diz que viajou para tentar não cumprir a pena pela qual a senhora foi condenada no Supremo. A viagem, ela tem, de fato, esse objetivo? E a segunda pergunta é a seguinte, queria aproveitar. A senhora falou que vai se licenciar do mandato, né? E queria saber como que vai ser o seu meio de subsistência na Europa, como que vai ser, né? Como que isso como vai ser a sua vida a partir daí, o que a senhora pretende fazer a esse respeito? Obrigada, Luísa, pela pergunta. Olha só, eu saí do país, como eu saí já várias vezes, inclusive mês passado fui para a Coreia, porque eu tinha como sair do país. Eu tenho passaporte, não tinha aquela proibição de sair do país, tá? Então eu não saí ilegalmente. A prisão ainda não tinha saído, a condenação ainda não tinha saído, né? Os meus recursos ainda, eu tenho 2 ainda embargos de declaração, que provavelmente o Alexandre de Moraes não vai deixar eu fazer, que aí vai ser bom que ele não faça isso, que ele não me deixe entrar com embargos, que era já a intenção dele, porque assim eu provo cada vez mais que ele está fazendo perseguição política. Deputada, um dos seus embargos já vai ser julgado a partir dessa sexta-feira, os primeiros embargos que o seu ex-advogado impetrou ali no Supremo. Mas ainda não ele ainda não citou meu advogado do resultado da condenação. Então, eu tinha entrado com outros pedidos. Desculpa, eu vi que estava acabando a bateria. Ele tinha meu advogado entrou com um pedido de... Por que aconteceu? Durante o processo, o STF não avisou a Câmara para que eu entrasse com esse instrumento, por exemplo, que eu entrei dia 29/4, para tentar suspender a ação penal, que foi o mesmo que o Ramagem fez, que a Tainá citou agora há pouco. Eu não me sinto abandonada pelos colegas, porque eles estão pressionando, né, e fazendo uma pressão e conversando, claro, com muita educação com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota precisa pegar esse projeto de resolução para a suspensão do meu processo penal para mandar para a CCJ. A Tainá está correta. Ainda não foi enviado para a CCJ. Então, os colegas têm feito esse trabalho e eu peço aqui publicamente para o Hugo Mota para que ele leve esse meu projeto de resolução da mesa para a CCJ. Esse é o primeiro caso. O STF, como ele não tinha avisado a Câmara sobre o andamento desse processo, então meu advogado entrou com pedido de suspensão da ação penal, baseado inclusive na decisão que a Câmara tomou de suspender também a ação penal contra o Ramagem. Só que o caso do Ramagem ainda está em instrução e o meu está em condenação.
O caso do Ramagem, ele não era deputado e eu já era deputada. Então é outro caso. Por isso que eu acho que a Câmara tem que avaliar tanto a suspensão da ação penal quanto perda de mandato. Então a gente tem aqui, o que pode ser votado na Câmara? A suspensão da ação penal, a perda de mandato e a prisão. São coisas que só a Câmara pode fazer. É só o presidente da Câmara com um plenário que tem o poder de realmente me mandar para a cadeia. Então, isso ainda estava longe do Alexandre de Moraes decidir. Por isso, assim como dessa vez eu saí do país para fazer tratamento, eu não vou viver aqui nos Estados Unidos. A minha ideia de viver é na Itália, onde eu tenho tanto segurança, quanto jurídica, quanto política e até de saúde, porque a saúde aqui nos Estados Unidos é muito cara. Então, eu estou indo para a Itália, onde é mais barato. E aí, obrigada pela pergunta que você me fez sobre como eu vou fazer a subsistência. Quem quiser ir na minha antiga rede social, onde minha mãe está postando, e na minha rede social no YouTube, que é a Família Zambelli, vocês vão ver lá um link do Substack, que é um site onde você coloca seu e-mail, e neste e-mail eu vou entrar em contato com você. Essas pessoas, Luísa, eu vou perguntar se elas querem assinar uma plataforma de comunicação que eu vou fazer. E aí as pessoas vão poder assinar por $5, mais ou menos R$29, e através desses R$29 por mês que as pessoas podem contribuir, eu vou viver na Europa. Então deputada... esse é o seu meio de subsistência, né? A senhora vai pedir vaquinha? Não, ainda não. Eu já fiz uma vaquinha, Gustavo, e usei parte dessa vaquinha aqui nos Estados Unidos para comprar passagem para a Itália, quando eu decidi que ia para a Itália. E isso vai ser uma coisa que eu vou tratar direto com as pessoas que fizeram a vaquinha, porque aqueles que quiserem eventualmente que eu devolva o dinheiro, eu vou devolver, mas enfim, eu tenho usado a vaquinha para isso, porque eu não tinha dinheiro para comprar passagem para a Itália. Para a gente encerrar a entrevista, a última pergunta fica por conta da nossa Larissa Rodrigues, direto dos estúdios de Brasília. Lari. É a Larissa que eu não estava reconhecendo, desculpa, a Larissa está bem pequenininha na tela. Eu estou diferente também agora, mas estamos aqui. Deputada, vamos lá. Eu queria pegar em algumas contradições que a gente percebeu na fala da senhora agora, que é ao vivo com a gente, como algumas postagens anteriores. Primeiro, eu queria entender o porquê da senhora ter, por exemplo, acreditado no apoio da Câmara dos Deputados. O que a gente ouve é que não há intenção, no caso da senhora, de ir contra decisões do STF. E um segundo questionamento, como está o contato da senhora com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família? Lembrando que a senhora, a Tainá perguntou há pouco disso, não se sentir abandonada, mas o ex-presidente, inclusive em entrevistas, disse que responsabilizava a senhora pela derrota para o presidente Lula na última eleição presidencial. Então, como tem sido essa movimentação dentro da Câmara? Como tem sido essa movimentação junto ao PL? Porque nós conversamos com todos eles, os deputados, a cúpula ali do PL, e não sentimos nenhuma disposição por parte da Câmara ou do partido de ir contra o STF em defesa da senhora. Obrigada pela pergunta. Primeiro que a meu contato com o Bolsonaro não há, tá? A gente não tem estado em contato. Quando eu digo que eu não estou abandonada pelos meus colegas. Hoje, por exemplo, o líder do PL Sóstenes postou solidariedade a mim, Gustavo Gayer, Carlos Jordi, Zé Trovão, Cabo Gilberto e Silvia OMP. A Bia Kicis falou que quando tivesse a suspensão da ação penal na CCJ, ela faria toda a argumentação para mim, eu passei todos os argumentos para ela, porque eu não sou membro da CCJ, então ela disse que me ajudaria. O Sóstenes, hoje, conversei com ele, conversei também esses dias com o Altineu, meu filho tem estado conversando com eles diariamente e eu não sinto abandono deles. Agora, é claro, não sentir abandono porque está sendo cuidada por eles, e, enfim, porque enviam mensagens carinhosas, não significa que eu vá conseguir essas votações na Câmara, porque tudo disso depende do Hugo Mota. O Hugo Mota, eu tenho para mim que se ele quiser colocar em votação, ele coloca. E se ele não colocar em votação, é porque provavelmente então ele esteja com receio do STF. Mas eu acho que o Hugo Mota é uma pessoa corajosa. Eu ouvi dizer, por exemplo, quando a gente foi conversar com ele sobre o aumento do número de deputados, que é um assunto que passou na Câmara, e eu fui contra, votei contra, ele disse assim, olha, eu preciso colocar em votação para a maioria decidir, e ficou bastante apertado, inclusive.
Nós quase vencemos para derrubar o aumento do número de deputados, mas eu preciso deixar o plenário decidir e não eu decidir como presidente. Eu acho que a mesma coisa ele tem que fazer com relação à anistia e todos os outros casos. No meu caso, por exemplo, eu não estou pedindo para ele aprovar, eu estou pedindo para ele deixar o plenário decidir. Porque é de duas uma, Larissa, né? É de duas uma. Ou ele vai assinar na mesa o meu pedido de prisão e a minha cassação, e também a suspensão do meu mandato, vai deixar passar os 45 dias, que ainda existe como, ou ele vai deixar o plenário decidir. Essa decisão vai ficar na mão dele. Se ele decidir pela minha prisão, será que vai ser bom para a candidatura dele no próximo ano de 2026? Então, assim, eu posso parecer ingênua, mas é porque eu acredito nas pessoas. Eu olho para as pessoas como eu olho para o espelho, né? Você espera do outro o que você pode dar. Então, eu espero tudo do outro, porque eu sempre fui muito correta com as pessoas. Agora, se as pessoas não fizerem o mesmo por mim, e aí, bom, talvez seja por isso que eu estou aqui, né? Pelo receio de as pessoas não pensarem como eu e não serem corretas e justas. E eu tenho muita dificuldade de acreditar na justiça hoje em dia, porque a gente está vivendo num país injusto. Nós estamos vivendo uma ditadura de toga. Jornalistas estão sendo calados. Deputada. E eu acho que quando eu estou aqui, só para concluir, quando eu estou aqui nos Estados Unidos e estou indo para a Europa, eu acho que um dos motivos é para poder fazer com que vocês possam falar também, mesmo que seja contra a gente, mesmo que seja para criticar a gente, mas vocês terem a voz de vocês. Perfeito. Deputada, para a gente concluir antes, ficou uma dúvida. A senhora já comunicou do seu afastamento à Câmara dos Deputados. Antes de viajar, a senhora conversou com alguém, com as suas lideranças políticas? Quem estava ciente de que a senhora sairia do país? E se não comunicou formalmente à Câmara, quando pretende fazer? Tainá, eu não comuniquei e não vou dizer quem estava sabendo para não colocar essas pessoas em evidência, tá? E nem em complicações. Porque se a imprensa e algumas pessoas vão falar em fuga, qualquer pessoa que eu fale aqui o nome pode ser acusado de obstrução de justiça. E vamos lembrar que o Braga Neto está preso por causa disso. Por uma possível, talvez, quem sabe, obstrução da justiça de uma investigação que já tinha acabado. Então, a gente não tem justiça no nosso país. Eu não posso dizer quem estava me ajudando. Se eu fizer isso, eu vou estar traindo cada um deles. Então, o que eu posso te dizer isso. é que a comunicação, o que eu posso já te adiantar é que a comunicação vai ser feita. Eu continuo votando. Ontem eu votei normalmente. Continuo votando porque, como eu estou com licença médica, ele me permite votar, né? E agora eu estou tentando entender com a consultoria da Câmara se eu preciso terminar essa licença para depois entrar com pedido de perda de mandato, até porque a minha preocupação principal agora são também meus funcionários, né? Eu preciso pensar em cada um deles. Eu tenho uma mãe de uma autista no meu gabinete, eu tenho pessoas que são sozinhas, eu tenho pessoas com soro positivo no meu gabinete, que têm problemas de saúde, e eu tenho que cuidar de cada uma delas como se estivesse cuidando de mim e da minha família. Nós conversamos com a deputada federal Carla Zambelli. Deputada, muito obrigado por ter aberto espaço, mesmo no exterior, e ter se conectado aqui à CNN Brasil para dar o lado da senhora. Agradeço. Eu que agradeço, Gustavo, pela oportunidade e por você ter aberto esse espaço para mim. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigado. Pessoal. Então, nós também, como sempre fazemos aqui na CNN Brasil, damos espaço ao outro lado. Se o Supremo Tribunal Federal quiser se posicionar, espaço aberto. Obrigado, deputada.